Olá pessoal, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Então, hoje nós vamos dar início à nossa apostila 2, nosso capítulo 10, matemática 2, tá? Geometria. Vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, aqui, ó, na introdução, ele mostra pra gente a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo, tá bom? Então, eu tenho o triângulo retângulo ABC, onde o meu ângulo reto é representado pelo vértice A, o meu vértice B é representado pelo ângulo alfa e o vértice C é representado pelo ângulo beta. Então, ó, a gente tem que o ângulo de 90 graus mais alfa mais beta é 180. Logo, alfa mais beta vai ser 90 graus, tá? Então, assim, todo triângulo retângulo, os seus ângulos diferentes do ângulo reto vão ser sempre complementares, tá bom? Sempre somando os outros dois ângulos, vai dar 90 graus. Então, ó, a gente tem alguns elementos no triângulo retângulo. Nós temos dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é o segmento oposto ao ângulo de 90 graus. Logo, ó, o meu ângulo de 90 graus é esse ângulo reto que está representado no vértice A. O segmento oposto a ele é esse daqui, ó, o segmento CB. Logo, o segmento CB vai ser a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. A gente traça a altura desse triângulo, esse segmento avermelhado. Sempre a altura tem que formar o ângulo reto, tá? De 90 graus com o segmento da base. Então, temos o cateto, uma projeção. A altura divide o segmento em duas projeções, tá bom? Então, eu tenho um cateto, que é o segmento CA, sua projeção vai ser esse segmento aqui. E o cateto AB vai ter essa projeção aqui, tá bom? Então, aqui, ó, colocando letras a cada segmento, eu tenho que o meu Bzinho é representado pelo meu cateto do segmento CA. O meu Czinho é representado pelo cateto do segmento AB. O meu A é representado pela minha hipotenusa. O meu M é a projeção do cateto Bzinho. E o meu N é a projeção do meu cateto Czinho. E o H é representado pela minha altura, tá bom? Daí, ó, feito isso, a gente pode, então, escrever algumas relações métricas desse triângulo retângulo, tá bom? Então, ó, primeiro, a primeira relação métrica que eu vou falar para vocês é sobre o quadrado do cateto, que vai ser igual ao produto da sua projeção com a hipotenusa. Ou seja, eu tenho um cateto B, o quadrado do meu cateto B vai ser a sua projeção, que é o segmento M, vezes a minha hipotenusa, tá bom? Do triângulo retângulo. E um quadrado do meu cateto C é igual à sua projeção, que é o N, vezes a sua hipotenusa. Voltando ao triângulo anterior, vamos ver como é que isso fica. Primeiro, ele disse que o meu cateto Bzinho, o quadrado de Bzinho, ou seja, B ao quadrado é igual a M, que é a sua projeção, vezes A, que é a sua hipotenusa, tá bom? Então, aqui, ó, o B ao quadrado é igual a M vezes A, que é a hipotenusa. Ou o outro cateto, que é representado pelo Czinho, vai ser com o C ao quadrado é igual a N, que é a sua projeção, vezes a hipotenusa, representado pelo Azinho, tá bom? Segundo item. Segunda relação métrica que nós podemos dizer é que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Lembra que eu falei que a altura, ó, a altura ao quadrado é igual a m vezes m. Mn são as projeções feitas pela altura. Olha, vou mostrar para vocês de novo no triângulo. Esse segmento aqui, avermelhado, alaranjado, é a altura, representado pelo H. A altura dividiu o segmento CB, esse segmento CB, em dois segmentos, segmento M e N, que são as projeções.
Então, a altura ao quadrado, ou seja, h ao quadrado, é igual a m vezes n, que são suas projeções, tá bom? E o terceiro item, sendo a sua terceira relação métrica, diz que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura. Ou seja, se eu multiplicar os catetos BC, é a mesma coisa que eu multiplicar a hipotenusa vezes a altura. Voltando para o triângulo, o que ele diz? Se eu multiplicar esse cateto aqui, ó, B vezes C, ou seja, o segmento CA vezes o segmento AB, vai ser a mesma coisa que eu multiplicar minha hipotenusa, que é o segmento CB, vezes a altura, tá? Esse segmento alaranjado aqui, tá bom? Então, são essas três principais relações métricas, tá bom? Que a gente pode deixar anotado para vocês. E existe mais uma muito importante que só será vista mais adiante, chamada de Teorema de Pitágoras. Que vocês já ouviram falar, e a gente vai ver Teorema de Pitágoras no próximo vídeo, tá bom? Então, eu tenho aqui um exercício resolvido como exemplo. Olha, eu tenho um triângulo retângulo ABC. Eu tenho 8 sendo o primeiro cateto, sua projeção M, tá vendo aqui? E o cateto 6 sendo sua projeção N. A hipotenusa desse triângulo retângulo é o 10, sendo a altura, que é o segmento alaranjado, representado por H. Então, qual é a solução? As projeções, que é MN, é igual a 6,4, sendo M, e o N sendo 3,6. E a altura é igual a 4,8. Como que ele encontrou esse resultado? Então, primeiro, para achar a projeção M, a gente utiliza o primeiro item. O primeiro item diz que o quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então, ó, o primeiro cateto é esse aqui, AC. AC é 8. Ele disse que AC ao quadrado é igual a M vezes a hipotenusa, que é 10. Então, ó, se AC vale 8, vai ser 8 ao quadrado igual a M vezes 10, que é a hipotenusa. Então, ó, 8 ao quadrado é 64, e aí a gente passa, ó, o 10 está multiplicando, dividindo, fica 6,4, simples. E aí, ó, para eu achar a projeção N, eu utilizo esse mesmo item, sendo do segundo cateto. Então, eu vou utilizar esse segundo cateto, que é 6, ó. 6 ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa, que é 10 também. Então, 10 que está multiplicando, passa dividindo, que fica 3,6. Tranquilo, tá? Então, aqui a gente achou. Vocês podem dar uma olhada na apostila, página 373. Tem esse exercício resolvido, tá bom? Se vocês querem dar uma olhada novamente. E aqui, ó, para a gente determinar a altura, o que a gente utilizou? A gente utilizou o item 2, tá bom? Ou o 3 também. O item 2 diz que a altura ao quadrado é igual à multiplicação de suas projeções. Ou seja, h ao quadrado é igual a m vezes n. E aí a gente encontrou m é 6,4 e n é 3,6. E aí, multiplicando esses dois valores, a gente encontra um número. E aí, ó, esse expoente 2, que é ao quadrado, passa como raiz. Então, fica 4,8, tá bom? Ou o terceiro item. O terceiro item diz que o produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura. Lembram disso? Então, ó, os catetos são 8 e 6. A hipotenusa é 10 e a altura é h. Então, a gente multiplica 8 vezes 6, 48. 10 está multiplicando, passa dividindo, dá 4,8. É até mais simples esse terceiro item aqui, tá? O produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura, tá bom? Aqui, ó, a gente pode demonstrar através da semelhança de triângulos, tá bom? Então, se vocês querem dar uma aprofundada nos estudos, na página 374, ele tem uma demonstração através da semelhança dos triângulos, tá bom? Essas relações métricas, ó, para vocês darem uma olhadinha. Todas as relações métricas demonstradas através da semelhança de triângulos, tá? Então, aqui a gente pode já dar início aos exercícios utilizando esses itens. Foram 3 itens
de relações métricas do triângulo retângulo, tá bom? Exercícios conceituais da página 375. Eu tenho número 1, número 2, 3, 4 e 5, tá bom? Na página 375. Então, galera, ó, vamos exercitar o que aprendemos nesse vídeo aula de relações métricas no triângulo retângulo. Bons estudos!